Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vocês têm acompanhado o que aconteceu na Europa essa semana? Eu comecei a acompanhar o que está acontecendo lá, separei aqui algumas coisas sobre o apagão que aconteceu na Europa. E eu achei essa notícia muito interessante porque eu vi alguns canais falando sobre isso e ligando esses pontos com o fim do mundo, com a volta de Jesus. Então tem muitas coisas aí e eu separei alguns trechos aqui para a gente dar uma analisada e falar sobre isso. No dia 28 de abril de 2025, milhares de pessoas na Europa enfrentaram algo assustador: um apagão em massa. Cidades inteiras como Lisboa, Madrid e partes da França e Alemanha ficaram no escuro. Irmãos, mas isso aqui é no escuro mesmo. Não teve luz, não tinha energia para nada. Mas uma pergunta que fica para nós: será que isso aí foi só uma falha técnica? Será que foi só algo que eles não estavam prevendo? Essa é a pergunta. Ou será que nós estamos diante de algo muito maior do que isso? Será que pode ser algo planejado? Muita gente, irmãos, está falando que pode ser algo planejado, como uma guerra, agora se tratando da energia elétrica. Eles tentando derrubar a energia elétrica. Aqui no Brasil, por exemplo, nós tivemos um tempo atrás um apagão, não sei se vocês vão lembrar, mas em São Paulo ficou no escuro, uma parte de Minas chegou a ficar no escuro também, acho que no Rio Grande do Sul também, e ligaram isso naquela época do apagão aqui no Brasil com algumas usinas que tinha parece que era na Venezuela. E um país, será que consegue entrar dentro do outro país nessa área da energia e cortar a energia do outro país? Porque se nós estivermos diante de um fato desse, isso é grave. É grave. Porque a energia, a gente vai ver aqui que muita coisa foi afetada nesses países. Segundo fontes oficiais, uma falha no sistema de interconexão da rede elétrica europeia causou uma reação em cadeia. Mais de 6 milhões de pessoas ficaram sem energia por horas. Hospitais, aeroportos e sistema de transporte parou. Um caos de imediato, um caos de uma hora para outra. Parou, irmãos, a Europa. Então, eu fico vendo, né? Se a gente for observar essas áreas lá na Europa, a gente vê que foi muita gente que foi afetada. Foi muitas pessoas afetadas. Então, eles levantaram algumas causas suspeitas e que as autoridades lá têm uma certa desconfiança de onde que veio. Autoridades investigam as causas. Alguns falam em falha técnica, outros em um possível ataque cibernético. Há ainda quem acredite em uma anomalia natural no campo magnético terrestre. Eles já estão desconfiando de alguma coisa. Mas será que isso não está soando assim muito oportuno? Será, diante do que nós estamos vivendo no mundo, guerra, do nada dá um apagão? Do nada a Europa fica quase toda sem luz? Quase a Europa toda apagada? Meio estranho isso aqui. Tá meio estranho. Olha, semáforos foram apagados. Os hospitais começou a funcionar com geradores. Cidades paradas.
pessoas presas em metrô, vidas em risco, porque a gente sabe quando dá um problema desse. Por exemplo, quando acontece isso aí no Brasil, é um perigo, a gente não pode nem sair de casa, né? O pessoal desce dos morros, começa a assaltar dentro da cidade. Então, o apagão é um perigo. Será que isso foi desproposital, irmãos, ou foi de propósito? Será que isso pode ter sido um ensaio sombrio em escala global? Eu não sei se vocês lembram, antigamente, né, já passavam assim na China as pessoas de máscara. Vocês lembram disso? As pessoas na China, sempre quando filmava a China, as pessoas estavam lá usando máscara. Eu ficava sempre me perguntando, por que será que esse povo da China sempre usa máscara? E aí eles diziam assim, muita gente falava assim, não, porque lá tem muita poluição e tem que usar máscara. E eu sempre pensava assim, eu não ia querer viver num lugar desse não. O tempo todo você não pode respirar, misericórdia, eu não ia querer viver num lugar desse. E logo depois veio a pandemia, né? Passou um tempo, chegou a pandemia e o mundo inteiro teve que usar máscara. Será que as imagens da China das pessoas usando máscara não era só um ensaio para algo que ia acontecer no mundo inteiro? Será que o que aconteceu na Europa não é só um ensaio para acontecer depois numa escala global no mundo inteiro? A gente vendo lá hospitais, filas de pessoas no escuro, um caos urbano, sem sinais de trânsito. Imagina para você ver. Será, irmãos, que isso pode ser um sinal do fim? Será que nós podemos olhar para esse caos que está acontecendo? Será que realmente tem alguma ligação com a palavra de Deus, com o fim? Podemos pensar nisso. Olha, uma coisa eu sei: as pessoas estão vivendo um apagão espiritual. Você já percebeu isso? Tem muita gente vivendo um apagão espiritual. Em João capítulo 12, no versículo 35, a Bíblia diz assim: ainda por um pouco de tempo a luz está convosco. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Uma coisa a gente percebe: as trevas estão apanhando as pessoas. Tem muita gente em trevas, muita gente em trevas. É a pergunta que eu quero fazer: será que nós estamos andando na luz, irmãos? Será que nós estamos iluminados por Deus? Ou as trevas já tomou conta de nós e nós nem percebemos? Será que essa sociedade do século 21 está conseguindo viver na luz? Será que esse apagão que está acontecendo na Europa não é um simbolismo de que a Europa já está entranhada em meio às trevas espirituais? Eu já ouvi relatos da Europa que as igrejas lá se tornaram boates. Literalmente. Fecharam as igrejas porque não tinha crentes. E onde era a igreja, hoje é boate. As trevas, será que esse apagão não simboliza isso também? Eu acho que tudo é algo para a gente pensar, para a gente acordar. O mundo, a gente vê que está cada vez mais frágil, as pessoas cada vez mais fragilizadas, as luzes cada vez mais apagadas. É uma pergunta para mim e para você. Não é só uma pergunta, é um alerta, aliás. Desperte, questione, viva awake. Um abraço para você e tchau.